Bom. Pagodinho. Vamos de São Paulo, então? Agora, bora largar de São Então vai, Paulo. vamos começar com o Caleri, tá? Porque a notícia é importante e mais recente, certo? Eu e o Felipe, desde ontem, apurando essa história, avançou a renovação do Caleri. Deu uma boa avançada no sentido de ela sair antes da parada para a Copa do Mundo. Muitos clubes vão aproveitar a parada para resolver questões de renovações com alguns atletas. E o São Paulo já avança, e eu vou até abrir aspas aqui para uma fonte. Quando eu questionei, a fonte disse assim: estamos trabalhando e vai dar certo. Opa! Ou seja, Boa. a alta cúpula são paulina está otimista com o acerto de renovação do Caleri para já. Então, assim, é uma conversa que está avançada, melhor, está avançando nesse sentido, e o Jonathan Caleri é um jogador que já externou isso muitas vezes, que no Brasil é só o São Paulo, né? Tanto que ele cumpre quando ele sai para jogar no futebol europeu, e vários clubes o sondam, querem contratar, e ele sempre falando, não, voltar a jogar no Brasil é só no São Paulo. Existia sondagem, sim, do futebol argentino. O River Plate, por exemplo, tentou em algumas janelas abrir conversas com o Caleri também por uma questão de ser jogador do Boca, ter sido jogador do Boca, tem um carinho especial, também fechou a porta. Futebol europeu não é um mercado que está para o Caleri hoje, até pela questão da idade. Então, assim, ele está muito feliz no São Paulo, voltou de lesão, voltou bem, né? Tá bem no extracampo, tá bem na vida pessoal, e é um cara extremamente importante, idolatrado pelo torcedor de São Paulo, muito importante para o time, deu 2 assistências no jogo da Sul-Americana, tá fazendo gols, a é o temporada artilheiro. dele é boa. O começo de temporada dele é excepcional. Então o São Paulo não quer dar sopa pro azar. Por isso, já está avançando na renovação, né, Felipe? É isso mesmo, a gente estava apurando desde ontem, o São Paulo queria renovar antes da parada da Copa do Mundo. O Caleri, que assim, eu ouvi que é questão de ajustes, né? Ajustes de salário e tudo mais. E nunca foi um problema, assim, a renovação com o São Paulo. Até porque o Caleri sempre deu prioridade pro tricolor. E nunca seria um problema, assim, pela conta da relação que eles têm, sabe? De confiança, de idolatria. Então, se antes já teve algum problema, dessa vez não. É muito mais simples. É uma questão de ajustes pelo que passaram pra gente aí. E querendo ou não, essa renovação de contrato do Caleri é uma vitória para o departamento de futebol do São Paulo, que vem sendo criticado. Né? Sim. O departamento de futebol de São Paulo tem sido criticado. As contratações, que contratações que não vingaram. O Cédric Soares, jogadores, algumas contratações que o São Paulo fez recente que são alvo de questionamentos do torcedor de maneira natural. Né? A vinda do Roger Machado, também principalmente críticas em cima do Rui Costa. E é o Rui Costa, por exemplo, que está tocando essa renovação com o Caleri. Foi ele que, inclusive, na volta do Caleri, negociou, à época, junto com a antiga diretoria do São Paulo, a vinda do Caleri, a renovação, e essa seria uma segunda renovação, ou será uma segunda renovação. Então, assim, não estou aqui falando, defendendo ninguém, só estou trazendo informação de bastidor. O São Paulo sente que é uma vitória também para o departamento de futebol essa renovação com o Caleri, que hoje é o cara que é inquestionável dentro do São Paulo e da torcida do São Paulo. E eu lembro que vocês trouxeram aqui a do Marcos Antônio, e logo depois, 2 dias depois, foi confirmado aquele vídeo que foi muito legal que o São Paulo fez ali com os motores, né? Foi bem... volante, né? Com volante. Era volante ou motor? Não, era motor de carro, porque o apelido dele é motorzinho. Isso. Era isso, exatamente. E como o Felipe trouxe aí dessa questão de ajustes de salários, coisas menores e tal, quando eu abro aspas para a fonte, dizendo que vai dar certo, para mim é um otimismo assim que é importante deixar o torcedor em alerta, porque é uma situação que pode acontecer já breve, né? Não vou cravar aqui nos próximos dias, próximas semanas. Mas está para sair. Mas está para sair, porque de fato é algo que avançou bem. E até uma questão interessante, como o Caleri nessa temporada, além de marcar gols, ele tá dando muita assistência, né? Duas aquela de peito pro Luciano foi top, cara. Então a característica dele, tudo bem, é um centroavante, marca gols, mas dar assistência também é outro ponto fundamental, que ele fez né? Contra o Inter no Sul, cara, foi fundamental ali. E onde você vai encontrar um centroavante como o Caleri? Não cara, essa pressão em cima do Roger, certamente a pressão estaria maior não fossem as atuações do Caleri. Contra o Cruzeiro, ele fez uma partida estupenda.
É que o Ferreirinha meteu o hat-trick, né? Sim. Senão ele seria o melhor em campo. Sim. Porque ele fez gol, ele é um cara que abre espaço, é um cara que briga. E o Caleri tá bem fisicamente, né? Ele tá forte, né? Você percebe que ele tá mais forte no sentido de fisicamente para dar aquela trombada. Porque o Caleri sempre foi aquele cara um pouco mais fino, como flaco, né? Isso. Você pega a imagem do Caleri, não de 2000, não tô nem falando de 2016, 2015, 2016. Diante dessa última contusão. Ele fez um reforço muscular, assim. Então é um jogador que para trombada, e você conversa com vários zagueiros aí pelo futebol brasileiro, aquela brincadeira de quem é o mais difícil de marcar, quem é o mais chato, quem não sei o quê. Os caras falam, mais difícil, mais chato de marcar é o Caleri. Porque ele briga a todo momento, ele tromba, ele toma porrada, ele levanta. Jogo de Lembra contato. aquele jogo dele no Canindé? Ele falou. Tava um gramado, uma lama toda. Pô, ele era pinto no lixo naquele jogo lá. Aquele jogo ele foi o melhor em campo. E ele falou, adoro jogar em jogo assim, ambiente assim. Lembra? Lembro. E me lembra quando eu jogava lá no começo da carreira. No All Boys. Ele é cria do All Boys. Ele é cria do All Boys. Tá abaixo de like, hein? Chegar a 1000 likes é o tanto de informação que a gente tá dando aqui, pô. Então vamos completar, deixa o like aí agora, porque a gente vai completar com o Marcos Aurélio. Marcos Aurélio? Esse é um pensador, viu? Esse Marcos Aurélio. Não, o Rei de Roma. Pensei, né? Lembra do Marcos Aurélio, atacante, que jogou no Santos? Não lembro. Baixinho. Não lembro. Marcos Aurélio. Marco Aurélio Cunha. Baixinho, que eu lembro, Marcos Aurélio. Não, Marco Aurélio Cunha. Era o Marcos Aurélio, uma figuraça ele. O Hernan, então, o Marco quem? Marco Antônio. Marcos Antônio. O que aconteceu com o Marcos Antônio? Marcos Antônio, Marco Aurélio. Cara, Marco Aurélio, Marco Antônio. O Marcos Antônio vai parar por até 2 meses, né? Isso é o prazo máximo, né? Conversei ontem com uma pessoa do Departamento Médico de São Paulo que me disse... É uma lesão que é internamente tratada no São Paulo como meio grave, vamos dizer assim. Tá. 2 meses Poderia ter sido pior, né? Lesão muscular e tal. O Marcos Antônio é um cara que tem muita minutagem, é um cara que o GPS é alto. Então, assim, poderia ter sido uma lesão mais grave. Mas o São Paulo vai trabalhar e eles deram esse prazo. A sensação que eu fiquei, aí eu não vou confrontar médico, fisioterapeuta, enfim, não vou apenas entender o processo e trazer a informação. Mas a sensação que eu fiquei é que esse prazo máximo, eles esticaram a corda porque sabe que de repente ele pode voltar antes, que não é uma lesão tão assim grave para você parar o cara e voltar com ele depois da Copa do Mundo. Pelo menos estou falando assim de um sentimento meu conversando com as fontes lá do clube. Então assim, óbvio que o Marcos Antônio está chateado, está triste porque estava num momento muito bom de desempenho. O torcedor fica preocupado e o Roger Machado agora vai ter que se virar nesse tripé de volantes aí usando o Danielzinho, que não era um jogador que ele estava utilizando tanto. É verdade. Então ele vai ter que dar um espaço para o Danielzinho, que é uma função diferente, que é uma característica diferente da do Marcos Antônio. O Danielzinho não entrega o que o Marcos Antônio entrega, mas vai ter que se virar ali naquele tripé de volantes, já que você não tem o Pablo Maia, uma infelicidade, teve uma fratura no rosto, fez cirurgia, num treino, num choque. Eu até ia perguntar pro Hernan, não sei se ele tem informação disso, por que o Danielzinho perdeu tanto espaço assim no São Paulo, sendo que, tudo bem, com o Crespo ele chega, ele vira titular absoluto. No Paulista ele foi bem, que se você pegar o tripé de volantes que o Roger utiliza, é um tripé de volantes de jogadores que marcam e saem. Mas ele tem jogado com 3 volantes? Os 3 volantes. O Bobadilha, o Marcos Antônio. O Marcos Antônio e o terceiro homem de meio campo, vamos colocar aí o Luciano. Porque ele tá jogando agora mais com 2 pontas, né? E não com os 3 volantes. Mas aí com o tripé de volantes ele tava jogando com Danielzinho. Danielzinho, isso. Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Os 3 ali atuando. Isso. Mas aí ele tem optado nos últimos jogos até para colocar o time mais para frente, que deu certo contra o Cruzeiro, com o Arthur de um lado, Ferreira do outro, Caleri centralizado e o Luciano vindo de trás. Que agora o jogo da Sula foi assim também. E deu certo. Assim também. Deu mais ou menos. O primeiro tempo foi horroroso. É verdade, deu certo mais ou menos. Mais ou menos. Não, é verdade. Fez o gol logo no começo, mas depois a parte final do primeiro tempo foi... E aí você vê que, assim, dentro do São Paulo existe uma ideia, não vou nem falar que é uma narrativa, mas é uma
ideia que vem de dentro do clube, de que assim, existem críticas ao trabalho do Roger Machado, mas o segundo gol do São Paulo, que é o gol do Arthur Victor, é um gol com meio que a cara do Roger Machado do futebol. E assim, eu entendo que seja uma construção do clube, de uma imagem, de tirar pressão, evidentemente, mas assim, é muito pouco ainda para o torcedor de São Paulo. Uhum. É muito pouco ainda. Uhum. Tipo, lampejos de um futebol. É muito curto o tempo que ele tá? Sim. Mas o que pega para o torcedor de São Paulo houve uma mudança de comissão técnica no momento em que o São Paulo estava num viés alto, assim, de vitória, de desempenho e de estar na liderança, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, ou praticamente na liderança. Então, assim, o tempo que o Roger precisa, ele é um tempo muito curto e o desempenho precisa estar lá em cima. O Roger é o tipo do aluno que chega no colégio, mudou de colégio, chegou no colégio, não tem tempo de se adaptar, tem que tirar 10 em todas as provas. Essa é a exigência. Exigência. É igual eu, quando eu fui pra pública, estava quase repetindo, tinha que tirar 10 em tudo, senão eu ia repetir de ano. E passou? Passei. Então, quem sabe o Roger passa. também. Tem que ter tempo, né?